força dinâmica geradora e mantenedora do universo é o divino pensamento. Através do pensamento, o ser humano expressa-se por intermédio de complexas engrenagens que se estruturam em linguagens variadas e ações realizadoras. Bem pensar é a elevada forma de viver. De acordo com o teor vibratório do pensamento, bom, regular, mau ou infeliz, pode-se aferir o nível moral do indivíduo. Em razão disso, cada qual vive no mundo edificado pelo seu pensamento. Graças à educação mental e moral, o pensamento emite ondas vigorosas que contribuem para o bem-estar, não somente daquele que o cultiva, assim como daqueles que o cercam. Toda obra tem início no pensamento, que se responsabiliza pela ideação a ser transformada em realidade. Como ninguém saudável vive sem pensar, é ideal que se opte pela forma eficaz e positiva em favor das suas construções morais. Jesus, na sua condição de psicoterapeuta, conhecendo-lhes os pensamentos daqueles que tentavam perturbá-lo, interrogou-os: por que pensais o mal em vossos corações? Ele sabia que o mal preservado no coração é responsável pelas misérias que assolam o caráter do indivíduo e o envelhece. Sendo seu o ministério do amor, ele trouxe a mensagem de esperança e de paz, a fim de que os pensamentos humanos se concentrassem na edificação do reino de Deus na terra, através da lídima fraternidade e da nobre compaixão. À medida que te elevas pelo pensamento, sucedem-te ocorrências agradáveis, geradoras de alegria e de bem-estar, que transformam a tua existência, auxiliando-te na escalada ascensional. Joana de Ângeles. Boa noite a todos, que a paz de Deus, que as bênçãos de Jesus se derrame sobre todos nós na noite de hoje. Que todos sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração e à nossa reunião doutrinária da noite de hoje. Que também sejam bem-vindos aqueles que estão em casa nos assistindo através das redes sociais, através da YouTube, Facebook ou Instagram. Que Jesus também possa abençoá-los em seus lares. Estamos avisando a todos que a nossa casa está aberta a todos para as reuniões doutrinárias. Todos os domingos, às 19 horas, estaremos aqui para a nossa reunião doutrinária, de palestras e de reflexões, e também do passe magnético. Então, que Jesus possa estar conosco na noite de hoje. Eu convido a todos para que possamos juntos fazer a nossa reunião de abertura da noite de hoje. Eu convido a todos para que possamos juntos fecharmos os nossos olhos e elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, o grande amado irmão que preside os destinos da terra, principalmente hoje, essa semana, em que em si a terra comemora a sua desencarnação, hoje a Páscoa, nos falando de renovação, e que essa renovação seja uma renovação interior de todos nós, e que possamos, através dessas reuniões doutrinárias, aprender a nos renovarmos também interiormente.
Jesus, amado irmão, nós te pedimos nesse instante que as tuas mãos benevolentes, sublimes, possam se estender sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. E também, Senhor, sobre os nossos irmãos que estão em seus lares. Que a paz do seu amor possa alcançá-los, possa alcançar ao nosso país e ao nosso planeta. Te pedimos também, Senhor, que as tuas bênçãos envolvam o nosso palestrante Maxilânio, que ele possa hoje estar aqui para nos dizer aquilo que precisamos ouvir e que tenhamos o discernimento necessário para colocarmos em prática os ensinos que vieram do seu amor. Obrigado, Jesus, pelas tuas bênçãos. Sê conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Para nós harmonizarmos os nossos pensamentos, vamos ler a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, a lição número 108, um pouco de fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Então, meus irmãos, como nós dissemos, hoje nós teremos conosco Maxilânio Lacerda, que ele nos falará sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos, dos itens 1 ao item 16. Maxilânio, ele é um trabalhador da doutrina espírita, mora em Brasília e faz as suas atividades, exerce suas atividades também na Federação Espírita Brasileira. Nós temos a alegria de contar com ele hoje em nossa casa. Seja muito bem-vindo e nós passamos a palavra para você, Maxilânio. Esteja à vontade. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia,
permaneça em nossos corações hoje e sempre. E hoje nós vamos examinar algumas das passagens que Allan Kardec elegeu para compor este capítulo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E é fácil perceber que nós estamos envolvidos no que hoje estudaremos. Neste capítulo 18, que nós formos observar, existem vários temas em que nós podíamos nos ater aqui. Mas eu gostaria hoje de trabalhar com vocês esse item número 5, que se chama A Porta Estreita. Muito obrigado. Nesse capítulo, Allan Kardec, além de outras passagens, coloca essa. E eu estava refletindo sobre como Jesus provoca em nós a necessidade de olhar o mundo de maneira diferente. Se não vejamos, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, poucos há que a encontrem. Que porta estreita é essa? Que caminho apertado de se andar é esse? Que porta larga é aquela? Que caminho espaçoso é esse que nos conduz à tal da perdição? E o que é perdição? E o que é vida? O que nós vamos deduzir dessas palavras? Nós precisamos lembrar que Jesus, quando veio ao mundo, ele veio nos ensinar, literalmente, a como viver. Como assim, Max? Sim, a filosofia do Evangelho nos ensina a viver. Quando ele nos propõe estas passagens que parecem paradoxais, muitas vezes, ele está nos remetendo a refletir sobre a vida aqui da terra e a vida do que é a nossa essência, a do Espírito. E ele nos põe a pensar sobre como estamos fazendo. Quando ele disse entrai, significa que você tem determinados momentos da sua vida que você precisa fazer escolha. Você precisa optar por um caminho, por uma porta, por outro caminho, por outra porta. Mas durante muitos séculos, essa mesma passagem que estamos examinando aqui agora permaneceu envolta em muita obscuridade. Não fomos capazes de compreendê-la na sua profundidade, na sua essencialidade. E por que isso? Porque quando ele chegou, há 2000 anos aproximadamente atrás, ele chegou a dizer em determinado momento: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Ou seja, ele estava dizendo que nem todos nós, à época em que ele havia vindo, estávamos maduros psiquicamente para compreender as lições que ele traria. Portanto, as lições ficariam guardadas para futuros entendimentos àqueles que ainda não tinham maturidade psíquica adequada para assimilar a profundidade da mensagem. Isso foi com muitas outras situações, até os próprios apóstolos muitas vezes chamavam Jesus em reservado para poder fazer com que eles entendessem determinada parábola, determinada situação. E isto aconteceu porque foi necessário que fosse plantada a semente do Evangelho de uma maneira por todas à época dele, que fosse estabelecido o ponto de transição que toda esta terra está atravessando desde a chegada dele. Nós ouvimos muito falar na transição planetária, ela começou lá. Ali nós temos um demarcador de 2 momentos anteriores, o momento que nós tínhamos o Velho Testamento, onde conhecíamos um Deus duro, vingador, e foi trazido por Jesus um conceito completamente diferente de um Deus manso, de um Deus bom, de um Deus que ama a todos os filhos e de um Deus que é Deus de todos, não só de uma só raça. Ele veio trazer isso de maneira a romper com aqueles entendimentos infantis, espiritualmente falando,
que nós carregávamos até a chegada dele. Mas acontece que, como nós não entendemos, pareceu que o evangelho não foi totalmente aproveitado. E ele sabia que tudo precisa de tempo para maturar. Você põe uma semente na terra, não é do mesmo dia que a semente irá brotar, irá mostrar-se para o mundo. Essa semente demanda o tempo natural dela, e mesmo depois que ela comece a aparecer, ela precisa de tempo para se fortalecer, e muitas dessas sementes que conseguiram vingar são perdidas por tempestades, perdidas por intempéries de maneira geral. E algumas delas crescem, mas muito poucas delas florescem. Também são submetidas a problemas, pragas e fenecem. Algumas delas vão a mais adiante, conseguem florescer, mas são apenas flores belas, ainda não dão frutos. E por fim, essa semente chega um dia que ela fornece o fruto que nós conhecemos como a árvore do Evangelho, quando qualquer um poderá buscar nessa árvore fruto e poder usufruir dele. E o que ele falou para nós à época que ele estava conosco? Que muito ele ainda tinha para ensinar. Então, pouco do que ele tinha dito nós aprendíamos. E mesmo ainda assim ele disse, muito ainda tenho para vos ensinar. Mas ele diz em seguida, mas vós não suportaríeis. Ou seja, nós não tínhamos capacidade de assimilação daquelas verdades espirituais que Jesus Cristo era o portador maior, representando o próprio Pai na terra. E aí ele disse que mandaria um outro Consolador, um outro Paracleto, um outro Espírito de verdade, que esse Espírito de verdade iria fazer com que nós aprendêssemos aquilo que não podíamos aprender naquela época e mais, que nós nos lembrássemos do que ele tinha ensinado e que nós esqueceríamos. E de fato isso aconteceu. Durante muito tempo, nós percebemos que o Evangelho de Jesus foi legado de uma maneira, vamos dizer assim, completamente inacessível. Vamos pensar. Gutenberg conseguiu inventar a máquina de impressão lá pelo século XV. As Bíblias que foram produzidas, elas eram basicamente destinadas aos padres, aos pastores, enfim, aqueles que tinham sobre a sua incumbência a ordem de conduzir o rebanho. E na Igreja Católica, particularmente, essa Bíblia estava em latim. As missas eram recitadas, em sua esmagadora maioria, em latim. E isso permaneceu assim durante muito tempo. Então veja que nós, seres humanos comuns que não estávamos dentro das igrejas, nós não tínhamos acesso ao Evangelho de Jesus, por incrível que pareça. Quase 18 séculos depois, ainda estava assim. Para termos uma ideia, aqui no Brasil, no final do século XIX, nós tivemos um dos grandes benfeitores da humanidade, que nasceu em Sacramento e com 38 anos de idade, deixou um legado incomparável de obra no bem. Esse incomparável benfeitor, quando começou a sua jornada, ele começou na Igreja Católica e era um trabalhador assíduo, ajudava o Padre Paixão, que era um amigo próximo seu. E ele tinha um anseio incontido de estudar a Bíblia por si mesmo, sem que tivesse as interpretações da própria igreja. E ele pediu ao Padre Paixão para que lhe cedesse a Bíblia da igreja, que ele pudesse levá-la para casa e pudesse estudá-la. E numa decisão não convencional, ao contrário, completamente fora dos padrões da igreja, ele, que tinha uma ascendência espiritual percebida pelo Padre Paixão, recebeu a Bíblia para estudá-la, sozinho, em casa. Mas, como dissemos, Eurípides Barçanufo não era um espírito qualquer aqui na Terra. Era um espírito de escola, portador de conhecimentos do próprio Evangelho muito anteriores. E quando ele olhou aquela Bíblia e começou a estudá-la, ele começou a entender Jesus na sua essência. Mas mesmo ele não conseguiu entender tudo. Existiam certas passagens, notadamente uma passagem do apóstolo João, que o intrigava e ele não conseguia resolver
aquele drama que se passava dentro dele. E no seu programa espiritual estava destinado que ele tornaria-se espírita. E ele foi convidado para participar de uma reunião mediúnica em uma fazenda que ficava uns 20 quilômetros de Sacramento. E para lá ele foi. Mas ele foi com a pulga atrás da orelha, com dúvidas, não acreditava nessas coisas, porque ele era um estudioso da Igreja Católica naquela época. Mas quando chegou lá, ouviu da boca de um indivíduo iletrado, um caboclo que não tinha jamais visto uma escola. Da boca desse caboclo, houve uma fala de um espírito superior em francês. E Eurípides Barçanufo, que não tinha estudado em nenhuma universidade, falava fluentemente o francês. E ele ouviu a preleção daquele espírito pela boca daquele senhor iletrado e respondeu à pergunta dele sobre o que o intrigava naquela passagem de João. Daquele momento em diante, ele passou a seguir o Espiritismo. E aí ele conheceu o Evangelho segundo o Espiritismo e não mais somente a Bíblia. Então, por essas observações que aqui trouxemos, dá para ver que nós travamos verdadeiramente contato com o Evangelho no sentido de conhecê-lo, de meditar sobre ele, de sentir e de poder viver esse Evangelho muito recentemente na história de nós humanos. Durante muito tempo, nós ficamos literalmente impossibilitados de acessar, tal como Jesus nos legou o Evangelho. E mesmo assim, quando nós acessamos o Evangelho de Jesus, através da Bíblia, nós percebemos, com o Espiritismo, que haviam deturpações, modificações, traduções com vieses pessoais, voltados para uma determinada escola religiosa, para uma determinada maneira de pensar. Enfim, não eram traduções imparciais. Por exemplo, interposições, interpolações, retiradas de palavras, isso foi muito comum. E aí, como Jesus houvera prometido, o Evangelho seria revivido, porque muito do que nós tínhamos ouvido, que nós esqueceríamos, muito do que nós não conseguíamos entender, nós entenderíamos, e muito do que ele não podia dizer seria dito. E assim se fez. Nós recebemos dos espíritos superiores o que nós conhecemos como o Evangelho redivivo. É uma expressão de Emmanuel, muito utilizada por Emmanuel, que significa Evangelho de Jesus no primeiro século. Tal como ele nos legou sem as modificações humanas que nele foram enraizadas. E desta forma, esse Espiritismo deveria ser o Evangelho, propriamente dito, como foi no primeiro século. E esta é a missão do Espiritismo. Fazer com que o Evangelho seja compreendido, para que isso passe pelo crivo da razão. Que eu siga Jesus, não porque eu estou sendo constrangido a fazê-lo. Seja constrangimento externo, seja eu que me cobro de não seguir Jesus. Porque, como está nesse capítulo, não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. É preciso compreender. Para que, compreendendo, eu afaste de mim a impiedosa situação que todos nós passamos, que se chama dúvida. Isso não pode ser, isso não é verdade. E caminhando com a dúvida ao seu lado, você não chegará ao seu destino final. E o que o Espiritismo veio trazer, a figura inabalável da fé. Porque essa fé que o Espiritismo nos apresenta, ela chama fé raciocinada. Então eu leio uma passagem de Jesus, eu preciso compreender o que Jesus estava querendo dizer com aquilo. Por exemplo, me intrigava muito quando eu era criança, jovem, e eu já perseguia essas coisas intimamente, e eu me lembro de uma passagem que me deixava sem entendimento. Dizia assim, se a sua mão é motivo de escândalo, corta-a, lança longe de ti, porque é melhor entrar na vida sem a mão do que entrar na vida com a mão e corromper toda a alma. Como entender isso? Eu ficava preocupado, mas cortar a mão? Não foi Jesus todo de bondade, manda a gente cortar a mão. Não fazia sentido. A minha razão, mesmo juvenil, não aceitava isso. Isso só fez sentido quando eu comecei a compreender que Jesus falava de uma mão que você tem que tirar da mente. A mão que foi motivo de escândalo em determinado momento da sua vida. Por exemplo, nós temos um caso
num livro que é uma das pérolas do Espiritismo, eu considero um dos 10 melhores livros do Espiritismo, que se chama Memórias de um Suicida. Existe lá um personagem que ele conta a sua história, além dos outros 5, principalmente, que estão lá como centro, como protagonistas da história de Ivone com o nosso Camilo, e que esse personagem, ele relata a história dele. Ele era casado, ele tinha esposa, tinha família, vivia de uma maneira, vamos dizer assim, equilibrada. Não lhe faltava nada. O afeto da esposa era completo, mas mesmo assim, certo dia, ele encontrou-se com uma mulher que não era sua esposa e sentiu uma atração irrefutável. Não conseguia refutar de modo algum aquela atração. Ele não conseguia frear o desejo de estar com ela e ele foi correspondido por ela. E ele dançou-se numa das decisões mais graves, porque está no primeiro testamento que nós recebemos, que é não cometereis adultério. E ele resolveu seguir com essa mulher. Acontece que essa mulher não era uma mulher para ele apenas. Ela ganhava vida com os serviços do sexo. E ele sabia disso. E ele acreditava que com a sua presença ela seria, como ele mesmo dizia, só dele. É uma expressão que mostra o extremo egoísmo de uma criatura quando quer ter a outra como posse. Acontece que ela não conseguiu seguir o caminho que ele esperava que fosse seguido. E ela, então, deixou muito enciumado e não aceitou a vida dela. E num momento tresloucado, porque ele era uma pessoa equilibrada no dia a dia. Ele era uma pessoa de bem pelos olhos da sociedade. Ele era uma pessoa, como muitos de nós enxergamos nos outros da comunidade em que vivemos. E um belo dia, numa discussão com ela, ele perdeu a cabeça. E no momento em que ele perdeu a cabeça, ele usou as mãos para, deitado sobre ela na cama, uma cama pobre, apertando o seu pescoço e apoiado sobre ela, as pernas debatendo com muita força, lutando ela para viver, a falta de ar, aquele desespero, e ele sustentando as mãos fortes, mãos masculinas, e pouco a pouco as pernas não se debatiam, os braços não se movimentavam, e ele olhou, tirando as mãos, e percebeu que ela não mais respirava. E o caso dele é emblemático, porque algumas pessoas fazem isso e só vão se arrepender, às vezes, muitos anos depois. Outras, como foi ele, se arrependeu imediatamente, mais do que se arrependeu. Ele começou a sentir um profundo remorso e dizia para si mesmo: meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, ele usou Deus. Ele acabara de assassinar alguém e disse: meu Deus, o que eu fiz? E não conseguiu viver com o que fez. Tal como aquele que traiu Jesus buscou o caminho da fuga dos loucos, daqueles que não conhecem a essência da vida, buscou matar o corpo acreditando matar o que o constrangia. Porque o suicida, na maioria das vezes, é alguém que não quer matar a si mesmo, quer matar a dor que o constrange. E um complexo de culpa, um remorso como esse irmão sentiu, é uma dor terrível, que não há possibilidade de você conviver com ela por muito tempo, porque onde você vai, ela vai com você. E ninguém consegue ficar com isso durante muito tempo. E ele acreditou matar essa dor, matando-se. Lançou uma corda no caibro que tinha do pequeno barracão que morava aquela senhora, aquela jovem senhora. Lançou, modelou a corda e fez uma forca para si mesmo. E acabou de cometer o segundo crime mais grave, quando havia tirado a vida do irmão de caminhada e tirou a própria vida com o autocídio. E partiu para o mundo espiritual, conforme relata o irmão Camilo, numa situação de muito sofrimento. Foi parar nos vales dos suicidas, onde tudo era tormento. O significado de céu para ele era exatamente onde ele estava antes na terra, e o significado de inferno para ele era onde ele estava no momento da desencarnação. Mas, como todos nós, ovelhas tresmalhadas, nenhuma delas fica fora do redil. E chegou o momento em que ele foi socorrido
e foi levado para uma comunidade do mundo espiritual guiada pela própria Maria, mãe de Jesus, que se chama Instituto Correcional Servos de Maria. E esse Instituto Correcional Servos de Maria só trabalha com suicidas sob a orientação direta de Maria, como conta Camilo, que era um dos suicidas. E essa pessoa é trabalhada, pouco a pouco, vai recuperando um pouco da paz que tinha perdido e é apresentado a Jesus. Gente, a terceira parte desse livro é evangelho puro. São aulas incomparáveis de evangelho que eles receberam lá e que o Camilo trouxe para nós, mas lindas, impressionantemente lindas, em que profundidade. E ele foi tocado. Quando você sente Jesus, você é tocado. E você é capaz de dizer, como aquele homem em prece: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. E ele definiu, daquele momento em diante, se reequilibrar com a própria e com a consciência cósmica da qual ele transgredira. E aí então, depois de anos de preparação, porque é assim que é a preparação, foi decidido que ele voltaria, que é o que faltava para explicar as passagens de Jesus sobre a mão ser motivo de escândalo. Ele reencarnaria. E Jesus houvera dito isso, mas muitos de nós não entenderíamos. Têm ouvidos de ouvir, mas não ouvem. Porque quando ele diz renascer de novo, ele estava dizendo que você renasce na carne várias vezes. E ele aprendeu isso, esse irmão que cometeu duplo crime. E decidiu reencarnar. E toda a preparação, com zelo que nós não temos noção, foi feita pelos maiorais que cuidavam de cada um daqueles seus tutelados. Veja, era um instituto correcional, eles não tinham direito de ir e vir, porque o suicida, nessas condições que esse irmão estava, ele é considerado um trânsfuga da lei. E, portanto, ele não tem a liberdade no plano espiritual que tem aquele que segue em paz. O fenômeno que acontece quando se aproxima a hora dele voltar para a existência terrena nova é impressionante. Porque os irmãos que estavam com ele não notaram, mas ele começou a ter um pressentimento íntimo próprio de que as mãos não estavam ali. Ele não conseguia mais ver as próprias mãos. Os irmãos que estavam com ele, alguns dias antes da encarnação, conseguiam ver ainda as mãos. Mas quando se aproximou mais ainda da encarnação, nem os irmãos viam as mãos que formam um corpo espiritual. A mão, que era motivo de escândalo, foi por ele mesmo impedida de existir. E o Espírito Camilo explica: chegará a determinado momento da vida dele que ele sentirá um impulso de matar, da mesma forma como matou antes, porque é a prova dele. E não tendo as mãos, ele não terá como usá-las para reincidir no crime. E acreditem, existem irmãos que reincidem várias vezes em suicídios. Chico chega a contar que um estava 7 vezes reincidindo no crime e que fizeram tudo para ajudá-lo. E esse irmão já tinha vindo sem os braços, tinha vindo sem muitas das outras possibilidades. E mesmo assim, ele ia ter que amputar as pernas e a mãe estava desesperada, porque ele já não tinha braços, ia amputar as pernas do filhinho dela. E Emmanuel conta para o Chico: meu filho, essa mãe é bem-aventurada, diga para ela. Porque ele já estava pensando em usar as pernas para subir e pular de um degrau mais alto de um prédio e cometer novamente um suicídio, porque é um impulso que acontece. Por isso nós nunca devemos julgar, porque o que motiva a pessoa a levar-se a uma ação dessa é algo muito complexo psiquicamente falando. E ele sabia, esse irmão relatado pelo nosso querido Camilo, esse irmão sabia que a mão ia ser motivo de escândalo novamente. E mentalmente, ele anulou os pensamentos que a mão existia. E a mão desapareceu. E eles contam que os 4 anos depois que ele encarnou, o Camilo foi junto, porque o Camilo foi o último a encarnar de todos os que foram recolhidos do Vale dos Suicidas. E eles foram juntos visitar esse irmão, para saber como estava a encarnação dele na Terra. Os tutelados, aqueles que cuidavam dele, iam várias vezes, mas o Camilo nunca tinha ido. E é Camilo que relata
essa história. E o Camilo conta, quando chegou, encontrou um lugar pobre, na periferia de uma cidade, aqui no Brasil, porque essa história anterior se passou em Portugal, e essa história terminou no Brasil, e ele conta que chegou, quando entrou naquela humilde casa, encontrou uma mãe magérrima, porque passava necessidades, um filhinho maltrapilhos, deitado e dormindo na cama, e ele enxergou 2 bracinhos amputados, porque tinham sido motivo de escândalo. Essas são as situações que Jesus diz que nós não teríamos condição de compreender se não tivéssemos a recepção do Consolador prometido, se não tivéssemos a possibilidade de estar diante do Espírito de verdade. Essa situação só pôde ser compreendida quase 19 séculos depois que Jesus desceu daquela altura que se encontrava aqui para a Terra. Só quase 19 séculos depois nós podemos entender isso, porque nós compreendemos que existe uma lei do renascimento sucessivo, que ninguém nasce uma só vez, que todos nós nascemos várias e várias vezes. E cada vez que nascemos, trazemos as aquisições espirituais que conquistamos nas experiências precedentes, mas também trazemos as nossas condições de desvios para com a lei do Pai. Toda vez que nós entramos nos desvios, somos constrangidos a reatar com o Pai, a nos colocar no equilíbrio da consciência cósmica, para que vibremos e equilibremos na paz daquele pensamento sublime que é o pensamento de Deus. E todos nós, que somos trânsfugas da lei, como foi esse irmão do livro Memórias de um Suicida, somos constrangidos, ou porque nós mesmos nos constrangemos, ou porque a lei nos constrange a fazê-lo. Quando somos nós mesmos que constrangemos, é uma expiação pedida, é uma prova que eu não posso evitar, mas eu que pedi, porque eu sei que eu tenho que reparar. Quando eu fui constrangido pela lei, é uma expiação imposta. Você quer descobrir quando você está vivendo um ou outro, só você olhar para 2 pessoas que estão numa cadeira de roda nas mesmas condições. Olha a atitude de um e olha de outro. Aquele que está na cadeira de roda aqui à minha direita, ele olha para o céu e diz: bendito seja, Senhor, que eu estou aqui vivendo sob a sua glória. E o outro diz, do mesmo lado dele, ali do lado, diz: que coisa, por que eu mereço estar aqui nessa cadeira de roda? Eu não fiz nada. Ou seja, um é rebelde, revoltado, o outro é resignado. Intimamente, um sabe que nada acontece por acaso e se resigna e pede bênçãos ao Senhor para cumprir o périplo que ele foi envolvido por suas próprias necessidades. O outro é aquele que não é bem-aventurado ainda, sofre sem aproveitar do sofrimento. Precisará voltar em outra situação, pedindo aquela expiação de moto próprio, desejo próprio, para que aquela expiação faça as modificações íntimas e ele possa voltar no mundo espiritual depois desta encarnação em paz com a sua consciência, não tendo mais aquele aguilhão que é insustentável, que se chama complexo de culpa, remorso. A esmagadora maioria das depressões são originadas em complexos de culpa precedentes que não foram diluídos, que não foram tratados, que não foram conduzidos. O que nós estamos falando? Entrar pela porta estreita significa que nós temos que cumprir a lei de Deus. E com todo respeito, gente, nesse mundo de expiações e provas, cumprir a lei de Deus é uma tarefa ingente, é uma tarefa dificílima. Porque cumprir a lei de Deus significa que eu vou seguir os ensinamentos de Jesus. Ele chega a dizer em determinado momento assim: se queres vir após mim, veja, é um convite. Ele não violenta nossas consciências, ele não impõe que você o siga, ele te convida. Se queres vir após mim, olha o que ele fala que você tem que fazer. Negue-se a si mesmo. Como é que é? Negue-se a si mesmo. Pare de pensar em você e comece a pensar no outro. Pare de preocupar só com você e comece a preocupar com o outro. Quando você faz isso, Dona Joana de Anjos tem uma frase fantástica. Ela diz que quem enxuga lágrimas dos outros não tem tempo de enxugar as próprias, porque não chora. Tamanha é a dor do outro.
quando você está cuidando do outro, saindo de você, negando você para que o outro viva, você não tem os seus problemas em manifestação, você não os percebe. E cada vez que você faz pelo outro, você depura os seus próprios problemas íntimos, suas próprias mazelas, suas enfermidades da alma. Cada vez que você faz um quinhão que seja de bem ao próximo, espontâneo, negando a si mesmo, você está cumprindo o que Jesus disse. Toda vez que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E quando nós fazemos para ele, ele diz, eu e o Pai somos um. É o próprio Deus que nós estamos fazendo. Mas ele diz depois, não basta só negar a si mesmo. Ele diz, tome a sua cruz. Como assim tomar a minha cruz? Significa que se você quiser seguir Jesus, você também tem o seu Calvário. Ah, meu Deus, seguir Jesus é muito difícil. Ah, quero isso não. Você pode fazer a escolha. Entrar pela porta estreita ou pela larga é um convite. Bater numa e bater na outra é uma escolha. Mas quando você entende que tomar a sua cruz é carregar o seu passado, que repercute no seu presente agora de uma forma ou de outra, sem lamentações, sem rebeldias, sem que você esteja contra a lei, é necessário para que esse convite seja realmente assumido. Então, se eu tenho dificuldades na minha experiência terrena atual, eu viro para o céu e digo, bendita seja o Senhor, porque eu sei que após essas dificuldades que eu estou atravessando, eu estou depurando mazelas que eu mesmo plantei em mim, porque ninguém colhe o que não semeou. E é isso que ele convida. Carrega a sua própria cruz. Não queira carregar uma cruz menor, como tem aquele desenho que você vai cortando a cruz, chega lá, você não atravessa, porque a cruz é menor do que o buraco que você cavou entre você e Deus. E é por isso que tomar a própria cruz não é assumir os problemas dos outros, não é viver as dificuldades de outrem, são as suas próprias. São as suas próprias dificuldades, as nossas próprias dificuldades que nós temos que facear com a galhardia moral, com a força da certeza de que tudo passa e de que nós fomos criados para sermos perfeitos. Como ele mesmo disse, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, nesse momento, ele diz em seguida, tome a vossa cruz e siga-me. Entrar pela porta estreita é trilhar os mesmos caminhos que ele trilhou. Para alguém que está esperando encontrar facilidades, no livro Renúncia, há um espírito que veio de Sírios para a terra para recolher, para atender um afeto dela que tinha ficado na terra por escolhas pela porta larga, enquanto ela houvera escolhido a porta estreita e já estava numa ascensão espiritual muito mais alta, mas ela se condoeu dele porque amava-o. Ela se chama Alcione e ele se chama Pollux. E Emmanuel retrata isso no livro Renúncia. E lá na terceira parte, melhor, na segunda parte, no terceiro capítulo, ela diz assim, o Evangelho é uma escada ascensional que ninguém conseguirá trilhar sem o esforço de comparação e o esforço para aprender a compreender, para meditar, para sentir e para viver o Evangelho. É por isso que seguir Jesus torna você, torna a mim, torna cada um de nós o que nós chamamos de peregrinos. A pessoa diz para a outra assim, nossa, mas ele parece bobo, está dando as coisas dele, olha, ele gasta o tempo dele todo com esse pessoal pobre. Olha, ele podia estar lá, tem dinheiro, podia estar no clube, podia estar vivendo nas festanças. O que essa pessoa enxerga? A porta larga. O que ele está conseguindo enxergar? A porta estreita, que para ele já não é tão estreita assim, porque ele agora está trilhando, já cruzou a porta. Ele é peregrino, não é o padrão dos 7 bilhões e 300 bilhões de habitantes desse planeta, não é o padrão. O padrão deste planeta ainda é o padrão da porta larga, o padrão de buscar os prazeres que são fugidios, sede, bebendo água que vai tornar a ter sede de novo. Prazeres das sensações, do poder,
da posse, do mando, do auto-exaltar-se, do querer ser melhor do que realmente é, enfim, do egocentrar-se, de colocar-se no centro das atenções quando o centro das atenções é o Pai. Teocentrar-se é o que segue a porta que nós chamamos de estreita. É aquele que larga a si mesmo e faz a vontade do Pai, assim na terra como no céu, como ensinou Jesus. E a vontade do Pai, assim na terra como no céu, é uma só: que nos amemos uns aos outros, que façamos ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse a nós, mesmo quando o outro não faça. Mas eu não devo julgar o outro porque o outro não consegue ou não quer fazer. Eu devo fazer sem que meu comportamento se altere pelo dele, porque eu já sei que é o que tem que ser feito. E se ele não faz, é porque ele não sabe, que se soubesse ele não estaria fazendo da forma que está. Então, eu passo a ser aquele que olha o mundo com outro olhar. Eu estou no mundo, mas não sou mundano. O mundo é a escola de progresso para ser perfeito. É isso que Jesus ensinou. Só que isso dá trabalho. Dá trabalho, por exemplo, perdoar. Você foi ofendido, alguém te magoou profundamente. No seu entendimento é profundamente, no entendimento do outro é coisa boba. Mas cada um assimila conforme as suas possibilidades. E essa pessoa que se sentiu magoada profundamente, ela diz: eu não consigo perdoar. Se é uma pessoa do mundo, ela não fala só isso, ela fala, e ela vai ver, vai me pagar caro. Ela vai comer o pão que o diabo amassou. Eu não sei como é que é o pão que o diabo amassou, gente, mas ela fala que vai comer o pão que o diabo amassou. A outra, ela diz assim: oh meu Deus, como eu ainda sou fraco. Eu me ofendi. Eu estou sentindo em mim. Ajuda-me a tirar esse rancor de mim. Olha a atitude. É como você passa a olhar o mundo. Você é, por exemplo, alcançado por uma doença avassaladora que vai te ceifar a vida antes do que você esperava. E você olha para aquilo e diz, se você seguiu a porta estreita: Pai, o que queres que eu faça? E não, como a maioria daqueles que entram pela porta larga dizem: por que eu, Senhor? Por que eu, tão novo, morrer agora? São atitudes, são comportamentos que a pessoa passa a adotar quando toma como referência os ensinos de Jesus. E é por isso que essa doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido, porque ela faz que você compreenda porque faz. Você faz compreendendo, a sua fé não se altera. Podem chamar você de qualquer coisa e você persiste firme no que você sabe que é o que tem que fazer. Você entende quando Jesus disse: aquele que aqui se rebaixa, que é chamado de bobão, que é considerado como estranho no ninho, é aquele que se eleva quando chega de lá. É aquele que faz aquisições espirituais e não se perde nas loucuras mundanas, que muitas vezes parecem loucuras normais, mas não são. São caminhos de perdição. Por isso que perdição significa ter que voltar numa outra encarnação como aquele irmão, às vezes sem a mão, ou aquele irmão que vem desprovido disso ou daquilo, constrangimento Y ou Z. Ele está sempre com algum problema íntimo para solucionar. Mas quando se entra pela porta estreita, os problemas são solucionáveis por si mesmos, pela força do impulso do bem. E pensem nisso. Cada um de nós que estamos aqui e os irmãos que estão nos ouvindo e vendo pelos canais. Hoje, nós estamos na condição de poder dar. Mas todos nós, em um momento ou outro de nossas vidas, estaremos na posição de ter que pedir. Pensa nisso. Você hoje pode dar do seu tempo, você pode dar recursos materiais, você pode dar sua atenção, você pode dar seu ensino, você pode dar diversas possibilidades dos seus talentos íntimos, cada um sabe os que possui. E não doá-los é equivalente a alguém que enterra o tesouro. E quando chegar ao Senhor, pedindo contas do tesouro, e você dizer que enterrou o tesouro, ele dirá: até o que tem será tirado. Significa isso? Volta na outra encarnação, numa situação muito mais difícil, onde ele tem que pedir. Ele não está mais na posição de dar. Ele vem na posição de mendigar um afeto,
nasce numa família desestruturada que não recebe afeto. Ele vem na posição de mendigar um tratamento médico que ele não consegue porque nasceu numa condição social deprimente, nesse planeta ainda de expiações e provas. Pensa nisso. Em que posição nós estamos atualmente nos nossos dias presentes? Na de poder dar ou na de ter que pedir? E se estamos na de poder dar, pensemos, o quanto eu tenho ofertado àqueles que transitam comigo na vida. Se já fazemos isso, estamos buscando a porta estreita. Mas se ainda somos insensíveis a isso, ainda seremos constrangidos a ouvir o ranger de dentes e a ser o sofrimento ao nosso lado e em nós. Pensemos nisso. Jesus disse, entrai, mas não te diz em qual porta. É uma decisão sua, minha, nossa. Que porta eu estou escolhendo? E lembremos, ela é estreita. Dá trabalho seguir Jesus, mas um trabalho que dá resultados, que se chama paz, que o mundo não pode dar. Onde você for, ela vai com você, assim como aquele que carrega um complexo de culpa. Pensa nisso. O que você está construindo em você para o futuro? Que porta você está escolhendo? Não se preocupe com o que vão dizer de você. Diziam muito de Jesus. Disseram muito de Chico, de Francisco de Assis, de Madre Teresa de Calcutá. Os ícones do bem foram muitas vezes deplorados por aqueles que não sabem o que fazem. O próprio Jesus os perdoou diante da cruz. Perdoe-os também e siga na direção do bem, porque ninguém jamais se arrepende de fazer o bem. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Nós agradecemos do fundo de nossas almas ao Maxilânio por uma palestra tão maravilhosa. Deus que o abençoe, Deus que o acompanhe de volta. E nós estaremos aqui sempre esperando pela sua volta aqui com alegria, tá? Pode ter certeza disso. Essas palestras nos acrescentam muito ao nosso conhecimento e à nossa vida. Então, vamos dar alguns avisos a partir de agora. Nós, do Centro Espírita Amor e Caridade, né? Então, queremos avisar que nós temos reuniões todas as semanas aqui, reuniões doutrinárias, os domingos. E também o centro oferece muitos estudos do ESD, estudos mediúnicos. Então, nós temos vários estudos aqui. Aqueles que se interessarem, podem procurar pela Alcione, pelo André, pelo Silval e pelas pessoas que ajudam a ministrar os cursos. A Cecília também, o Danilo, eles estão todos aí. Então, todos que se interessarem pelos cursos, estarão aí disponíveis para todos, né? Tá? Queremos avisar também que no próximo domingo, às 19 horas, nós teremos... já vai por ela aí. Teremos a Marta Brandão, que virá e falará conosco, falará para nós na próxima semana. Deixa eu ver aqui qual que é. Dando continuidade, o que ela vai falar? Tá aí. Próximo domingo, às 19 horas. Que abre, não? Mas tudo bem. Próximo domingo, às 19 horas. Nós teremos Marta Brandão aqui com a gente. E também queremos ainda reafirmar, aqui está, ó, cuidar do corpo e do espírito. É o próximo estudo da próxima semana, porque não quis abrir ali, ó. Agora que abriu. É uma atividade também presencial, como essa que nós estamos realizando agora. E nós convidamos a todos os domingos, para que neste horário, 8 horas, às 20 horas, todos os domingos,
Antes, eu quero avisar ainda também que a nossa biblioteca está funcionando, gente. Tem livros usados, livros novos, está ali do lado. Aqueles que se interessarem podem procurar lá, tá? Pode vir mais cedo para sentar lá e ler, pode adquirir usados ou adquirir novos. E todos os domingos, às 20 horas, a gente pode fazer juntos, nós podemos fazer uma oração pelo nosso planeta, pelo Brasil, porque nós estamos precisando muito de oração para o Brasil e para o planeta. Então, pedir e levar os nossos pensamentos a Deus em vibração pelo nosso país. E nós vamos chamar também agora o Adriano para vir fazer a prece final, avisando que após a prece nós teremos o passe, como sempre. Aqueles que quiserem, os médios vão se dirigir à câmara e logo depois o passe. E agora, na hora da nossa prece final, pelo Adriano, vamos pedir a Jesus pelo nosso Brasil, tá? Uma boa noite a todos, que Deus nos acompanhe, que Jesus possa nos acompanhar até nossos lares. E que cada lar aqui, de cada um de nós, possa receber a presença misericordiosa de Jesus. Boa noite. Senhor Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor, nós te agradecemos profundamente por ter nos recolhido novamente nesta casa espírita, onde tem atendido todas as nossas necessidades de renovação e aprendizado. Neste dia especial, Senhor, onde a cristandade lembra a sua ressurreição de amor, onde a tua experiência de sacrifício dentre todos nós ressurgiu para a glória do Pai, imaculado, nos amando e nos perdoando. Nós, Senhor Jesus, que ainda somos como Lázaro, que tu ressuscita lá das cavernas, Senhor, para uma vida onde saímos, Senhor, como os Lázaros, atados pelas ataduras dos compromissos negativos, pelas doenças morais, do vício, do orgulho, da avareza e de tantos outros, que ainda nos prende, Senhor, neste planeta de provas e expiações. Mas graças ao seu Evangelho, explicado pelo Espiritismo, estamos nessa terra, Senhor, nessa vida, com um firme compromisso de renovação, para desatar o Senhor, todos nós que nós amarramos no passado, dissolvendo-os um por um, através do amor, da compaixão, da piedade, da tolerância. E na medida do possível, Jesus, levando o nosso compromisso de amar e tolerar os irmãos e as irmãs que sofrem ainda, Senhor, a morte espiritual, através dos vícios incomparáveis que a terra ainda carrega. Nós oramos, Senhor, também em benefício de tantas criaturas desta natureza, que sofrem, Senhor, o peso incomparável do ódio, das perseguições e das maldades. Que possa a nossa terra, Senhor Jesus, receber a nossa vibração de paz emitida por todos nós nesse instante. Que os nossos caminhos, Senhor, sejam marcados pela piedade, pela compaixão. Que os nossos lares, Senhor, recebam as bênçãos da tua luz. E que este mundo, Senhor, seja por nós todos aqui construídos pouco a pouco, renovando-nos completamente a cada dia. E agradecemos, Senhor, novamente pela oportunidade santa de estarmos aqui reunidos nesta casa de amor e de piedade. Que assim seja.